365 milhões de bombas atômicas explodiram debaixo d'água. Você não ouviu. Você não viu. Mas a energia está lá. 2.000 metros abaixo de onde você nada. E está subindo. Janeiro de 2026. Cientistas confirmaram o impensável. O Atlântico Sul absorveu energia equivalente a 365 milhões de Hiroshimas em um único ano. Não em explosões, mas em calor silencioso acumulado nas profundezas onde a luz nunca chega. E ninguém sabe o que acontece quando essa energia volta à superfície. Você conhece aquela sensação quando está nadando no mar e seus pés tocam uma corrente gelada vinda do fundo? Seu corpo inteiro congela por um segundo. Você sabe que ali embaixo tem algo profundo, algo que você não vê, mas sente. Agora inverte isso. Imagina tocar uma corrente quente vindo das profundezas. Água que deveria estar congelada a 2 quilômetros de profundidade, mas está fervendo, subindo, procurando a superfície. É isso que está acontecendo agora mesmo no oceano que banha o Brasil. Pescadores da costa de Santa Catarina relataram algo estranho em dezembro de 2025. Cardumes inteiros de peixes mortos flutuando, não envenenados, não feridos, apenas mortos. Como se algo nas profundezas tivesse sugado o oxigênio da água de uma vez só. Um deles, Marcos Oliveira, pescador há 32 anos, disse algo que deveria estar nas manchetes. A água está errada. Não tem outro jeito de explicar. Ela está errada. Errada como? Quente demais para a época, escura demais à noite, e tem um cheiro, tipo enxofre, que sobe às vezes quando a maré muda. Marcos não é cientista, mas passou mais tempo no oceano que a maioria dos oceanógrafos. E ele sente algo que os satélites estão confirmando. O Atlântico Sul está mudando. E rápido. 23 zetajoules de energia absorvidos em 2025. Vou traduzir isso para você entender a escala do que estamos falando. Um zetajoule é 1 trilhão de trilhões de joules. É energia suficiente para ferver todo o Oceano Atlântico em 3 segundos. 23 disso. Absorvidos, armazenados, nas profundezas. Agora respira fundo e pensa. Onde está essa energia agora? Porque energia não desaparece. Ela se transforma, se move, procura equilíbrio. E o oceano inevitavelmente vai liberar isso de volta. A questão não é se é quando e como. Deixa eu te mostrar algo que vai fazer você nunca mais olhar para o mar da mesma forma. A Academia Chinesa de Ciências publicou um estudo em janeiro de 2026, mostrando que 16% de toda a área oceânica global atingiu temperaturas recordes em 2025. Não altas, recordes. Temperaturas nunca vistas desde que começamos a medir. E 33% ficou entre as 3 mais altas da história. Isso significa que quase metade do oceano mundial está em níveis térmicos sem precedentes. Mas tem um detalhe que os cientistas não esperavam. Um detalhe que transformou preocupação em alarme. A superfície do oceano em 2025 estava mais fria que em 2024. Meio grau a menos. Fenômeno Laninha. Natural. Esperado. Os modelos climáticos previam que, se a superfície esfriava, o oceano inteiro estava esfriando. Mas quando mergulhadores científicos desceram com sensores térmicos, a 1.000 metros de profundidade, a água estava mais quente que nunca. A 1.500 metros mais quente ainda. A 2.000 metros, onde deveria estar quase congelando, a temperatura estava subindo. O calor não estava diminuindo. Estava sendo empurrado para baixo. Comprimido. Concentrado nas profundezas absolutas. E isso não deveria ser possível. Pensa comigo. Calor sobe. É física básica. Ar quente sobe. Água quente sobe. Sempre. É lei natural. Então o que diabos está forçando esse calor para baixo? Li Jing Cheng, oceanógrafa líder do estudo, fez uma declaração que deveria te deixar acordado à noite. Observamos um padrão de estratificação térmica que não existe em nenhum modelo climático. É como se uma força externa estivesse comprimindo a energia térmica nas camadas abissais. Força externa.
Ela não disse processo natural. Disse força externa. E quando pressionada por jornalistas sobre o que seria essa força, ela simplesmente respondeu: não sabemos. E isso é o mais preocupante. Agora desce comigo, literalmente. Você está na superfície do Atlântico Sul. 50 quilômetros da costa de São Paulo. Água azul. Ondas normais. Temperatura agradável. 24 graus. Você mergulha. 10 metros. Ainda vê a luz do sol tremulando acima. Peixes coloridos. Algas balançando. 50 metros. Azul mais escuro. Luz difusa. Temperatura caiu para 18 graus. Normal. 100 metros. Zona crepuscular começa. Criaturas estranhas aparecem. Águas vivas bioluminescentes. Temperatura 14 graus. 200 metros. Escuridão parcial. Sua lanterna é a única luz. 10 graus. 400 metros. Escuro total. Criaturas com olhos gigantes te observam das sombras. 6 graus. 600 metros. Nada que você reconhece como peixe existe mais aqui. Formas alienígenas. 3 graus. 1000 metros, pressão 100 vezes maior que a superfície. Cada centímetro do seu corpo sendo esmagado. Deveria estar a 1 grau acima de zero, mas não está. Está a 4 graus. 1500 metros. Deveria estar congelando, mas está a 6 graus, subindo. 2000 metros fundo do abismo que estamos conseguindo medir. Escuridão absoluta. Pressão que esfacela metal. Temperatura que deveria ser zero, mas é 8 graus. E está subindo. Algo nas profundezas está gerando calor, ou concentrando, ou prendendo. E nenhum cientista na Terra consegue explicar completamente por quê. Christian Chatelain, da National Geographic Brasil, escreveu algo que me deixou sem dormir. É como se o oceano tivesse desenvolvido uma febre. E a febre está concentrada nos órgãos vitais, nas profundezas que regulam todo o sistema climático do planeta. Febre. Quando você tem febre, seu corpo está lutando contra algo. Está tentando matar uma infecção. Está em alerta máximo. O oceano está com febre. O que ele está tentando matar? Ou do que está tentando se proteger? Agora vem a parte que vai fazer sua pele arrepiar. Em fevereiro de 2025, cientistas da Estação de Pesquisa Almirante Ferraz, na Antártida, reportaram algo bizarro. Durante uma expedição submarina de rotina a 1.200 metros de profundidade, os sensores captaram uma anomalia térmica pontual. Um ponto específico no fundo do mar, onde a temperatura era 22 graus. 22 graus. A 1.200 metros de profundidade. Na Antártida. Equipamento defeituoso, pensaram. Calibraram novamente. Desceram de novo. 22 graus. No mesmo ponto. Enviaram um ROV com câmeras. As imagens mostraram uma fissura no fundo do mar. Pequena. Talvez 50 centímetros de diâmetro. E dela saía uma corrente de água quente. Tão quente que criava distorção visual na água ao redor. Não era fonte hidrotermal vulcânica. Essas são conhecidas, mapeadas. Essa fissura não existia nos mapas. E quando tentaram medir a profundidade dela, os instrumentos não conseguiram encontrar fundo. A fissura descia além dos 3.000 metros que o equipamento alcançava. O relatório foi classificado, não como secreto militar, mas como dados insuficientes para publicação. Basicamente, temos algo aqui que não entendemos e não queremos causar pânico, mas vazou. Como sempre vaza. E quando outros centros de pesquisa começaram a procurar, encontraram mais fissuras. Uma no Atlântico Sul, 400 quilômetros da costa brasileira. Outra no Pacífico Norte. 3 no Oceano Índico. Todas emitindo água quente de profundidades impossíveis de medir. Yu Ying Pan, coautora do estudo da Academia Chinesa, foi questionada sobre essas fissuras em uma conferência em Pequim. Sua resposta: não podemos comentar sobre fenômenos que ainda não compreendemos totalmente. Mas posso dizer que a taxa de aquecimento oceânico que estamos observando não é explicável apenas por gases de efeito estufa atmosféricos. Há outra fonte de calor, e ela vem de baixo,
debaixo, do fundo do oceano, de lugares tão profundos que nunca conseguimos chegar. Agora conecta os pontos comigo. 23 etajoules absorvidos em 1 ano. Calor sendo empurrado para profundidades abissais. Fissuras no fundo do mar, emitindo água superaquecida de origem desconhecida. Temperaturas recordes justamente nas camadas mais profundas. E os modelos climáticos não previram nada disso. O que está acontecendo nas profundezas do oceano não é apenas aquecimento global. É algo diferente. Algo que não entendemos. Algo que está acelerando. Celeste Saulo, da Organização Meteorológica Mundial, fez uma declaração cuidadosamente formulada que, se você ler nas entrelinhas, é aterrorizante. Os oceanos estão se comportando de forma que nossos modelos não conseguem replicar. Isso sugere processos oceanográficos profundos que ainda não foram totalmente incorporados à ciência climática. Processos que ainda não foram incorporados. Tradução: está acontecendo algo que a ciência ainda não sabe o que é. E enquanto isso, o relógio continua acelerando. Porque aqui está a parte que ninguém quer te contar claramente. Energia precisa ir para algum lugar. 23 etajoules não simplesmente ficam nas profundezas eternamente. Física não funciona assim. Essa energia vai. Opção 1. Vaporizar bilhões de toneladas de água, criando sistemas de tempestade que fariam furacões categoria 5 parecerem brisa. Opção 2. Derreter plataformas de gelo submarinas que seguram geleiras continentais, causando elevação do nível do mar de metros, não centímetros. Opção 3. Alterar correntes oceânicas profundas que regulam o clima de continentes inteiros, transformando regiões temperadas em desertos e vice-versa. Opção 4. Algo que ainda não imaginamos porque nunca aconteceu na história documentada da humanidade. E sabe qual é a mais provável? Todas. Simultaneamente. Em cascata. Marcos Oliveira, aquele pescador de Santa Catarina que disse que a água estava errada, me contou algo em janeiro que não sai da minha cabeça. Meu avô pescava nessas águas. Meu pai pescava. Eu pesco. Conheço cada corrente, cada época, cada mudança. E te digo uma coisa. Em dezembro, pela primeira vez em 32 anos, eu senti medo do mar. Não respeito. Não cautela. Medo. Como se algo lá embaixo tivesse acordado e estivesse olhando para cima. Durma com isso hoje à noite. Porque enquanto você dorme, 2.000 metros abaixo da superfície do Atlântico Sul, nas trevas absolutas, onde nenhuma luz jamais chegou, onde a pressão esmaga aço como papel, onde criaturas sem olhos habitam um mundo que mal começamos a explorar. 365 milhões de bombas atômicas de energia estão acumuladas, comprimidas, crescendo, e eventualmente, inevitavelmente, fisicamente, vão subir.